chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Cleitosa. Moré Cleitosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para a Shem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Cleitosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Existe uma passagem aqui, ó, Shemot 38 no 10. Vamos olhar aqui, ó, que tem a mesma gematria aqui de Daniel. Então vamos olhar aqui, Shemot. No 10. Aqui, ó. Aqui diz, né, as suas 20 colunas, as suas 20 bases de cobre, sendo os colchetes e as faixas da coluna de prata. Isso aqui é a construção, está falando da construção do Mishkan, né? Então aqui tem a mesma gematria lá dessa mudança de tempo. Veja, se aqui está falando das 20 colunas e suas 20 bases, né, de cobre, e falando sobre a construção do tempo, né? Então nós temos aqui que isso também está falando do que é apontado, porque a construção do Mishkan é a construção de um microcosmo, né? Uma imitação do cosmo. E aqui nós vemos que a primeira questão aqui é que ele falará palavras contra o Altíssimo. Qual é a questão de se falar a palavra contra o Altíssimo? É que ele vai falar que a Torá não tem validade. Essa Torá não tem validade. Esse tempo apontado na Torá não tem validade. Quer dizer, falou contra a Torá, falou contra quem? Contra o autor da Torá, não é? Descreditou a Torá, você vai estar fazendo o quê? Você está descreditando o autor da Torá. Muito bem. Aí diz que também ele perseguirá, né, os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? São, na verdade, todo aquele que estuda a Torá. E aqui diz que ele pensará em mudar os tempos e as leis. Não é porque mudar é quando a pessoa tem autoridade para mudar isso, mas pensar é quando a pessoa só muda na cabeça das pessoas, né? E diz que eles serão entregues ao seu poder, né? Um tempo de um tempo e uma metade de um tempo, né? Então, isso significa que aqueles que estudam essa Torá entrariam em guerra justamente com aqueles que não acreditam na Torá nem no seu calendário. Por isso que Israel, ela deveria estar bem embasada, não é? Bem protegida, porque existia aqui, ó, exatamente no 1 Crônicas 12:32, dos filhos de Sarrá, 200 de seus chefes, entendidos na ciência do tempo, para saberem o que Israel tinham que fazer da sua ordem. Veja, lá a gente viu 20, né? 20 postes, né? O que tem uma ligação aqui, ó, é um múltiplo, né? De 20, 200 é um múltiplo de 20. Veja, pessoas entendidas na ciência do tempo para saberem o que Israel, o que era um direto a Deus, devia fazer. E todas as suas, e os irmãos, os seus arrinhos sob as suas ordens. Então, o primeiro restabelecimento que uma pessoa ele deve fazer é entender dentro da Torá esse sistema temporal, não é? Esse sistema temporal faz com que a pessoa leia as paraxás no dia certo,
as raftarotes, etc, etc, criando uma responsabilidade sobre o seu tempo em relação à Torá, não é? Então veja, exatamente, né, essas questões, deixa eu só voltar aqui, gematria mesmo. Então veja, 3.115, né? E aí o que acontece? Além dessa primeira gematria, você vai ter outras gematrias aqui, né? Onde aqui está dando 7.015, 751, vai depender do tipo de gematria, ó, 262, 617.375. A gente está aprendendo a fazer gematria de uma forma mais fácil. Então aqui, olha, você vai ter vários níveis de gematria e você aí pode então definir, né, dentro do seu estudo, daquilo que você está se propondo, escolher uma dessas gematrias, não é, para entender profundamente essa questão, né, que está sendo colocada aqui. Muito bem. E aí é que você escolhe o tipo de gematria e etc. É lógico que o próprio versículo, né, o Passuque, ele também vai ter uma quantidade de palavras, uma quantidade de letras, não é? Mas assim, pelo que a gente entende aqui, a gente já vai ver, não é, que a própria construção, não é, desse sistema já estava definido na Torá. E quem descobriu isso foi um Raham chamado Daniel. Muito bem. Vamos continuar aqui, então, vamos voltar para a leitura do Zohar. Então, veja, assim como a aliança é concebida a partir daquele momento, né, 42,15, assim também o nome secreto preenche e insemina todas as 42 letras do ato inicial da criação, né, que é conhecido como Ana Berroa. O termo 42, Men e Beit, né, igual a 40 mais 2, é composto de Havaiá. 4 letras preencheu Havaiá, 10 letras preencheu o dobro de Havaiá, 28 letras. Veja como é que aqui já segue uma composição. Ó, 4 letras preencheu Havaiá de 10 letras. Por quê? Fez a primeira abertura, né? Pegamos Yud, Re, escrevemos, né, por extenso Yud, 3 letras e Re, 3 letras. Depois pegamos a outra parte, escrevemos, então, assim a gente tem exatamente na terceira abertura, a gente tem 28 letras. Então se preencheu, né, a nível de 28, não é? A terceira abertura vai dar 42, né? Não, perdão. Então vai dar 28 letras, então 4 mais 10, que é primeiro os 4 letras do nome sagrado, depois mais 10 letras e agora mais 28 vai dar o total de 42, significando a semente que existe na marca da aliança. Está incluído nos 5 Sadins e também nas 5 Gevorot. Com relação a Nukva, há 2 aspectos. Seu corpo, Parsuf, que emerge de Biná, e seu Zivug, denominado a segunda união com Zerampim. Nukva pode se apresentar em 2 estados, pequeno ou grande, respectivamente, Katnut ou Gadlut. O estado pequeno é um estado incompleto, insuficiente de Malhut, mas é necessário como preparação para o grande, que chamamos de a revelação do secreto, né? Quando é o secreto, do oculto, e como o estado grande revela o pequeno, tudo que está oculto nesse último se torna claro no primeiro. Quem se encontra em um estado de declínio espiritual não percebe as razões de seu estado, mas tudo lhe fica claro quando alcança o estado grande, que vem em seguida. Quer dizer, mesmo que a pessoa pense que está caindo espiritualmente, se ela continua, ela vai chegar no estado grande que vem logo depois que ela passou por esse declínio espiritual. Esse declínio espiritual pode demorar uma semana, um mês, um ano e até não sabe-se lá quanto tempo é necessário para se consertar até chegar a essa elevação.
Como resultado da ascensão de Mahmud de Ave para sua Binah, o Partsuf de Binah, que é a ave, né, se dividiu em duas partes. A superior, Galgatenai, recebeu o nome ave, enquanto que a inferior, que é a Rab, tornou-se conhecida como Ixechut. Aves são preenchidos com luz de Hassadim, pois eles não desejam nenhuma outra. E Ixechut recebe dele, porque embora deseje a luz de Rohemá, não pode recebê-lo pelo fato de que Malhut de Ave ter se elevado acima dela. No entanto, embora não haja luz de Rohemá em Ave, eles de forma alguma sofrem com isso. E, portanto, existe imperfeição chamada Gar. Mesmo na ausência da luz de Rohemá, e mesmo quando alguém eleva uma reza pela força, isto é. Aqui nós temos uma parte do tetragrama, Yud Re, né? A primeira parte, que é chamada a mão direita. Então essa mão direita, lá no que está sendo explicado, a gente vai abrir e escrever os nomes por extenso. Veja, a letra Yud é formada de um Yud mesmo, de um Vav e de um Dalit. Então eu tenho o som aqui, ó, I, U, D. E depois eu tenho que colocar a letra Re, não é? Então eu escrevo Re, ou Yud, ou Re. Sempre vai ser duas letras, mas eu posso mudar essa letra aqui. Pode ser Re, Aleph, enfim. E aí aqui eu tenho mais duas letras. Então veja, a mão direita, que é a primeira parte do nome, que é ligada a 6 sefirotes, Keter, aqui Rohemá, Hesed, Tiferet e Netzah, são representadas por essas letras, não é? E por essas cinco unidades da mão, não é? A mão esquerda, ela também tem que ser escrita por extenso. Veja, então eu tenho Vav e Re. Eu escrevo Vav, ó, Vav, Aleph, Vav, e escrevo o Re também, aqui nesse caso eu abri com Yud. Então eu tenho 10 letras de um lado e 10 letras do outro. Se eu abro mais uma vez essas letras, agora eu tenho, ó, vou escrever o Yud, tá aqui, ó, esse primeiro Yud aqui, eu vou escrever por extenso, né? Tá aqui, ó, Yud. Aí eu tenho que escrever o Vav por extenso, tá aqui, ó, mais 3 letras. Aí agora eu tenho que escrever o Dalit, tá aqui o Dalit, com mais 3 letras. Agora eu escrevo o Re e o Yud, e aí eu tenho mais 2, mais 3. Vamos contar, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se você olhar na sua mão aí, tem 14 falanges. Não é? É uma metáfora também para a construção do ser humano. Se eu conto, mas aqui eu também tenho 14 letras, porque eu também abri, ó, o Vav, o Aleph, o Vav novamente, o Re e o Yud. Então eu tenho 28 letras, tá vendo? Então eu somo, como está lá, 4 letras, essas 4 letras do tetragrama, não é? E vou somar agora com 4 letras, com 10 letras, com mais 28 letras. Vamos ver aqui quanto vai dar. Ó. 4 letras do nome, do próprio nome, mais 10 da primeira abertura, mais 28 da segunda abertura, que vai ser igual a 42. Ao contrário, vai ter 24 livros do Taná. Então, Ixechut recebe dele porque, embora deseje a luz de Rohemá, não pode recebê-la pelo fato de que Malhut de Ave ter se elevado acima dele. No entanto, embora não haja luz de Rohemá em Ave, ele de forma alguma sofre com isso e, portanto, existe imperfeição, chamada Gar, mesmo na ausência da luz de Rohemá e mesmo quando alguém eleva uma reza pedindo força e a luz de Rohemá, a fim de superar os seus desejos impuros, né? Quer dizer, essa formatação de perder esses desejos é preciso uma reza sincera. Ave não recebem a luz de Rohemá, e Ixechut recebe essa luz e ela envia Zerampim. Por conseguinte, embora a ave esteja abaixo de Rosh, de Airampim, e não haja nele luz de Rohemá, eles não sofrem com isso. Ixechut, porém, sofre com a ausência da luz de Rohemá, desejando enviá-la a Zerampim.
Então, espera por mé de Zerampim, ou seja, uma reza. A fim de acender a ave na forma da Sefirá da Ate. Pois quando os inferiores, levantam uma reza, toda a Biná acende ao roche de Airampim e Exexute, e recebe de Airampim a luz de Rorimá, e envia ao Zum. Isso corresponde ao desaparecimento da letra Iude da palavra Avir, e ela vai se tornar de novo, né, em Rorimá. É preciso ter essa reza. No entanto, apesar de tudo isso, mesmo o roche de Airampim, ave continuam apenas com a luz de Hassadim, né, que é ar. Por conseguinte, as cabeças de ambos, Airampim e ave, são chamadas de águas supremas. Ou, para isso, é considerado o fato de Airampim poder ficar abaixo do roche de Airampim. Contudo, como isso não afeta a sua independência e perfeição, é como se estivesse em roche de Airampim. Sob ave há um firmamento, que é um parsa, não é? É uma divisão do mundo de Atsilute, que separa os quelins de doação dos quelins de recepção do mundo de Atsilute e Exexute Zum, que são as águas inferiores, que precisam da luz de Rorimá e ficam abaixo desse parsa, já que no peito de Airampim, portanto, se diz que as águas inferiores elas choram, isso é, seu estado pequeno, pois elas sentem a falta de Rorimá e desejam acender a rocha de Airampim. De forma alguma deve-se confundir o parsa do mundo de Atsilute, localizada dentro do mundo de Atsilute, com o que se divide em Galgatainai e Arrap, com a parsa abaixo do mundo de Atsilute, que separa o mundo de Biá, não é? Ou seja, o mundo de Beriá e Etzirá e Atsilute. Não se pode confundir essas duas questões, né? O parsa do mundo de Atsilute com a questão aqui do parsa do mundo de Biá. A luz que é recebida acima do parsa do mundo de Atsilute é chamada de a luz de Membeit. No entanto, as 7 sefirotes de Zum, 6 de Zerampim, uma de Malhut, que designam os 7 herdeiros da criação, não podem receber essa luz desse 42. Lembrando que também existe um nome divino que tem gematria 42. E a gente vai ver isso posteriormente, mais para frente, né? Dentro das árvores. Pois se localizam abaixo do parsa e recebem apenas a luz de Hassadim, o sustento mínimo de Exexute. Contudo, quanto os inferiores, né, o homem eleva uma reza e Mad, que é a resposta a essa reza, desce, então Absag, a luz que traz Biná de volta a rocha de Airampim. E Exexute recebe a luz de Rorimá e a envia para o Zum, permitindo que este acenda acima do passo, que está em Rosé, que é o peito, Razé, o peito de Airampim, e recebam luz desse Membeit. É por isso que a luz de Membeit, ou de 42, né, de Zum, se manifesta em 32 Eloquins e 10 falas, onde 32 Eloquim representa Exexute no estado de ascensão, quando Exexute recebe 32 fluxos de sabedoria, que são os 32 caminhos de Torá, né, Rorimá, que criam nelas 32 nomes de Eloquim mencionados no ato da criação. Então aqui eu me corrijo, né? Eu falei que tinha lá uma quantidade, mas são 32 vezes o nome Eloquim, né? Que está lá na construção de Bereshit, né? E aí você tem isso lá no nosso canal. Mencionados no ato da criação, no princípio o Criador criou e assim por diante. As 10 falas são 5 Hassadim, depois de Zon já terem recebido a luz de Rorimá dos 32 Eloquins. Né? Então veja, esses 5 Hassadim, né, depois de Zon já ter recebido a luz de Rorimá dos 32 Elohim, ou como a gente fala, Eloquim, para não profanar o nome Elohim. As 5 luzes de Hassadim que foram recebidas de ave a gente já sabe, ave veíma, significando os 42, né, são chamados águas supremas.
Notamos que os 5 raçadinhos 1 só passam a denominar esses 42 após receberem dos 32 Elohim. Portanto, se diz que 32 Elohim, 10 falas, formam um nome, né, 42, de 42 letras. E isso no estado de ascensão. Por isso o Rabi Ezequiel disse que as 5 luzes não falam haja luz, significando os 5 raçadinhos. Por isso o Rabi Ezequiel disse que as 5 luzes na fala haja luz, significando os 5 raçadinhos. São denominados Zerá, semente. Abundância, que Yesod de Zerampim envia Malhut. E se chama 42, embora essencialmente seja apenas 5 raçadinhos. Contudo, como tem a luz de Rohimá, que foi recebida dos 32 Elohim, e este chute vai se referir a esses 42. Bem, aqui vai surgir um novo estudo sobre os botões de flores. No princípio, começou Rabi Shimon. A gente falou da rosa, não é? Acabamos de falar da rosa. Agora a gente vai falar dos botões de flores. No princípio, começou o Rabi Shimon. Os botões de flores apareceram sobre a terra. Em hebraico, a mesma palavra Eretz se designa solo e terra, né? Então, a palavra Eretz, ela está na Torá logo no início da criação. Aqui, ó, Aretz, tá vendo? Então, tem a palavra e a terra, né? Então, aqui é um artigo e aqui eu tenho Aretz, que na verdade tem gematria 291. Caso, tá, eu use aqui sem o valor da letra sofite. Se eu usar a letra sofite e o 101, sem o Ré. Com o Ré, eu tenho 1106 se eu usar o valor aqui da letra sofite. Se eu mantiver ela no valor normal de 90, eu tenho 291 ou 296. Muito bem. Então essa palavra aqui, ó, solo e terra, isso está no Cântico dos Cânticos 2:12. Vamos olhar aqui também. As flores apareceram, né, na terra, chegou a hora da poda, o canto da rola é ouvido em nossa terra. Então, ó, a Nitsanim Nerior Baaretz Et Razami Hagia Bekou Le Bekou, né, a voz aqui, ó, está separado. E aqui Rator Neshema Bearetzenor, né? Então foi ouvido, e o Zohar vai trazer aqui, ó, que botões de flores se refere ao ato da criação, aparece na terra quando? No terceiro dia, como está escrito. E a terra produziu relva, Bereshit 1:12. Chegou o tempo de cantar, se refere ao quarto dia. Então vamos voltar aqui devagarzinho para a gente poder memorizar bem, veja. Então, ó, os botões de flores se referem ao ato da criação e aparecem na terra. Quando? No terceiro dia. Então aqui, ó, terceiro dia, como está escrito, e a terra produziu relva, Bereshit 1:12. Chegou o tempo de cantar, se refere ao quarto dia. Isso fazendo um paralelo lá com Rishi Hashiri. O tempo de rigor, julgamento, restrição, portanto, no quarto dia, a palavra luzes é escrita faltando uma letra, não é? Então, vamos olhar aqui. Dia, chegou o tempo de cantar, se refere ao quarto dia, o tempo do rigor, julgamento, restrições. Portanto, o quarto dia, as palavras luzes é escrita faltando uma letra e sugere o rigor do julgamento de uma maldição. E se ouve a voz da pomba, se refere ao quinto dia, no qual está dito que as águas encham-se de seres vivos, para que possam produzir descendência. Contudo, as palavras se ouve já se refere ao sexto dia, no qual é dito, façamos o homem que no futuro colocará ação antes da compreensão. Nós faremos, nós ouviremos, nascer Nishma. Muito bem, é isso mesmo. Então tudo está sendo descrito aqui, a colocação do tempo dentro desse versículo, né? Aqui eu consegui fazer uma reorganização e aqui tem a palavra Torá, tá vendo? Torá, só que o Rei tem que passar para cá.
Então isso significa, não é, que dentro de todo esse tempo a gente tem que, na verdade, reorganizar essa Torá aqui, não é? E que essa Torá, pela simbologia que está escrito lá, está faltando, está escrita de forma errada, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, que o Re foi para frente da Torá aqui, ó, e não estava. Então, aqui eu tenho uma singularidade, não é? Porque esse Re aqui, se ele vem aqui do nosso nível, não é? E aqui nós estamos aqui exatamente no nível da pontuação da letra, que é o nível aqui de Nefesh, então significa que esse Re é aquele Re que está aqui em Malhut, enquanto o Tav aqui representa a Lua, né? O Vav e o Zerampim, e o Reish aqui representa em algum nível, como aqui já foi bem elevado, a letra já subiu lá para o nível de Neshama, então Od ou Mercúrio, né? E aí Od, porque pode ir muito mais além, muito mais acima. A gematria aqui é 611. Muito bem. Então veja, então no sexto dia no qual está dito, façamos o homem que no futuro colocará a ação antes, né, da compreensão, e nós faremos e nós ouviremos. Nascer, ver, Mishma. Pois aqui está escrito, façamos o homem, lá está dito, nós faremos e nós ouviremos em nossa terra. Refere-se ao dia de Shabat, que é como a terra da vida, o mundo que virá. Veja, então quando está falando aqui de Shabat, é muito mal interpretado falar que isso é somente um dia. Na verdade, nós começamos a leitura do Zohar lá em cima, e lá estava explicado que essa questão da cronologia é um pouco complexa dentro do aspecto da Torá, mas que tudo bem, existem festas, tempos apontados, mas quando fala de Shabat não está falando de um sétimo dia, mas de um sétimo grau. Ou seja, é preciso compreender isso e avançar nisso. Isso também, se Shabat está ligado ao sétimo milênio, que é o tempo onde realmente poderá se guardar toda a espiritualidade de uma forma bem plena, né? E aí, como está escrito aqui, que é como é a terra da vida, o mundo que virá, o Olam Rabá. Para nós é totalmente incompreensível como o Zohar compara as palavras de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos 2.2, com o que está escrito na Torá, sobre os primeiros dias da criação. Os 6 dias da criação simbolizam as 6 Sefirot, né? Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Esod, de Zerampim. Veja, então vamos repetir aqui a leitura para a gente não ir rápido, ó. Os 6 dias da criação simbolizam as 6 Sefirot, exatamente aquelas centrais. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Esod, de Zerampim, daquele nível intermediário. Então, isso é que significa os 6 dias da criação, e não 6 dias literalmente. Sobre as quais as 10 Sefirot de Núqueva são construídas. Isso porque Núqueva é apenas o desejo de receber prazer, enquanto todo o seu corpo espiritual é desejo de doação, consiste das 10 Sefirot do seu esposo, né? Zerampim, as propriedades altruístas de Zerampim vão passar exatamente para essa Núqueva. A própria Núqueva, o desejo para receber prazer, é um espaço vazio, não preenchido com luz. O Criador, isto é, a luz é o Criador. Isto porque a luz só pode penetrar em um desejo, está vendo? Somente num Cri, com a propriedade semelhante a ela mesma. Portanto, no tocante à sua semelhança com Zerampim, as propriedades de Malhut recebem de Zerampim aquelas propriedades corrigidas de Malhut, transformando-se em um Partsuf, e são preenchidas com a luz que corresponde à sua correção. O que significa? Né? A gente viu as sépulas, as 5 folhas rígidas que estão aqui com a gente, que são um espelho. Se a gente não chegar no nível do Criador, no nível da doação, custe o que custar, nós não iremos entender o processo, porque nós só entenderemos o processo a partir de um nível de estudo onde não se produz a luz necessária para
passar esses mundos. De contrapartida, nós vimos que esse trabalho ele é de muito esforço, de muita reza, porque ele tem que ser levado para uma parte interna de sua, ou de toda a sua parte interna, e não é algo que você constrói como um altar ou alguma argumentação externa de como isso deve acontecer. Isso só vai acontecer internamente e com um trabalho definido internamente como ele deve ser. Assim, quanto maior a correção feita em uma determinada parte, tanto maior é a luz das 5 luzes de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Erdá que penetra nela. A parte corrigida e preenchida de Malhut é mencionada como um mundo. Aqui no que se sugere o Zohar explica como a Nukva é construída a partir de Zerampim, ou seja, como o mundo ele é criado. A Nukva é chamada terra de botões de flores, são Sefirot. Então, essa Nukva, né, que é chamada de Haaretz, né, é chamada de Haaretz. Botões de flores são as Sefirot. Vamos repetir mais uma vez. Nukva é chamada de terra, que é Haaretz, e que também é chamado de desejos. Desejos, terra são desejos de recepção, e o céu é desejo de doação. Os botões de flores são as Sefirot. As propriedades de Zerampim que aparecem e crescem no interior de Malhut, que é você, no terceiro dia da criação, que corresponde a Sefirah Tiferet. Tá vendo? Res é Tiferet. E aí vai ter aqui Res de Gevurah e Tiferet, né? E no princípio Malhut foi criada como um Zerampim em altura, 2 corpos celestes igualmente grandes, o Sol, Zerampim, e a Lua, Malhut. Nesse caso aqui o aspecto mudou. Então veja, no princípio Malhut foi criado com Zerampim em altura, 2 corpos celestes, de igualmente grandeza. O Sol, que era Zerampim, e a Lua, Malhut. É por isso que vemos como um tamanho aparentemente igual quando a Lua está cheia. Afinal de contas, tudo isso é dito com referência ao homem, no estado inicial, em seguida a sua criação. Malhut é um ponto aos pés de Zerampim, e subsequentemente cresce junto com este. Em outras palavras, no terceiro dia da criação, Malhut era igual em altura, possuía as mesmas propriedades. E Tiferet, a Tiferet de Zerampim. Contudo, Malhut não conseguia receber luz em tal estado. Por isso diz, o rigor, julgamento apareceu na terra, em Malhut, e os botões de flores simplesmente apareceram. E depois disso chegou o tempo de cantar, que se refere ao 4º dia, quando Malhut foi diminuída, porque se queixou ao Criador. 2 anjos não podem usar uma só coroa. Se Malhut é igual a Zerampim em altura, ela não pode receber dele a luz de Rohimá, sendo a razão disso não ter recebido previamente de Zerampim a luz de Hassadim. Malhut não pode receber a luz de Rohimá, pois esta só pode ser recebida dentro da luz de Hassadim ao revestir a luz de Rohimá, prazer na luz de Hassadim, e a intenção de ter prazer pelo bem do Criador. Enquanto houver ego, né, enquanto houver desejo de recepção, aqui não pode se receber a luz, não é? Não pode se receber a luz lá de cima. A pessoa não está de forma nenhuma padronizada para isso. Porque enquanto ela não entrar no mesmo aspecto de forma com o Criador, ou pelo menos começar a lutar e desejar isso muito profundamente, ela não vai conseguir trazer essa luz. Por isso que diz que aqui na construção desse ego, dessa pessoa, ela tem que começar, não é, a baixar, vamos falar a verdade, baixar a sua bola em relação a muita coisa. E aí, então, quando ela chegar no nível de entendimento, etc., ela tem que ser mais humilde ainda. Então, quanto mais ela avança, ela vai... submissão aos céus, não é? Na maioria das vezes a gente não se submete a Shem. Na maioria não, em todo momento não nos submetemos.